Olá, este é o Papo de Mãe e vamos falar sobre a reabertura das escolas. Essa reabertura para as atividades presenciais tem causado muita polêmica. É muita discussão entre grupos de pais e mães, entre profissionais da educação e também profissionais de saúde. E daí como é que fica, por exemplo, a situação das crianças bem pequenas em creches e pré-escolas, né, Rô? Pois é, Mari, nós vamos conversar com a Heloísa Oliveira, que é economista e diretora de Relações Institucionais da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, fundação que inclusive desenvolveu um protocolo de retomada para creches e pré-escolas. E Heloísa, como é que foi feito esse trabalho? Tudo começou quando iniciou a pandemia e fecharam-se as atividades, fecharam-se as escolas e começou-se o debate de segurança, o que seria seguro. Alguém falava, não, é melhor manter as crianças pequenas nas escolas, na pré-escola e creche, ou não, é melhor não levar para a pré-escola. Então, começou-se um debate sobre segurança das escolas para receber as crianças. Naquele momento, a gente sabia muito pouco ou nada sobre essa doença, sobre a Covid-19. Em função disso, nós consultamos diversos especialistas sobre segurança sanitária, sobre que protocolos deveriam ser implementados para um retorno em segurança das atividades da educação infantil. Considerando que a educação infantil tem características muito especiais. Primeiro que a relação da escola, dos profissionais da educação com as crianças pequenas é uma relação física, inclusive. Por exemplo, a criança na creche, ela pode estar usando fralda, você tem que fazer troca de fralda, você tem que alimentar, então muitas vezes você tem que pegar no colo. Então são atividades, são procedimentos que não acontecem nas outras etapas da educação básica em geral. Então, para isso, nós desenvolvemos esses protocolos para um retorno em segurança. Pensando que, até aquele momento, como agora a gente não sabe ainda, quando essas atividades presenciais poderão ser retomadas na sua integralidade com segurança. Mas, qualquer que seja o momento de retornar, esses protocolos sanitários precisam ser observados. Esse é o ponto. A decisão de retornar ou não é uma decisão que, inclusive, observa os parâmetros sanitários. Mas, para retornar, é preciso que a escola esteja preparada, é preciso que esses protocolos sejam observados. E eu vi que um dos destaques aqui é, num primeiro momento, voltar só para as crianças já a partir de 1 ano, né? Que para as crianças com menos de 1 ano, a situação ainda fica muito complicada enquanto não houver uma vacinação, enquanto não tiver um controle real da Covid. Naquele momento, a posição dos profissionais de pediatria é que seria seguro retornar as crianças a partir de 1 ano. A gente continua achando que se a família tem como manter a criança, mesmo numa situação de retorno das atividades presenciais, se a família tem como manter a criança numa rede de proteção familiar, é melhor que ela retorne depois de 1 ano, quando ela tem um pouco mais de autonomia e, portanto, ela vai estar muito menos exposta a esse contato físico com os educadores, né? Eu queria saber, esses protocolos, eles são específicos para cada município do Brasil? Na verdade, o Brasil é um país absolutamente diverso, com diferentes culturas, diferentes hábitos. Esses protocolos, eles podem sempre ser adaptados à realidade local. E depois desse estudo dos protocolos, nós desenvolvemos também um estudo sobre o custo do retorno às aulas. Porque um outro ponto que é muito importante da gente abordar é que hoje a estrutura de financiamento da educação, o nosso principal instrumento de financiamento da educação básica,
da educação pública é o Fundeb. Só que o Fundeb, na sua estrutura de financiamento, não tem previsto investimentos, por exemplo, que seriam investimentos demandados com esse protocolo. Então, nós fizemos um estudo de custos. Quanto custa adquirir os insumos, fazer esses investimentos para que a escola possa retornar em segurança. Que custos seriam esses? Desde a aquisição de termômetros, álcool gel, material para marcação de espaço de distância, EPIs, são materiais que não fazem parte do rol de materiais usuais de uma escola num tempo em que não estejamos vivendo uma situação tão especial como essa que estamos vivendo agora. Heloísa, você falou dessa ferramenta, né, que pode fazer esse cálculo dos gastos aí com a retomada, e essa ferramenta está no site da Fundação, e tanto escolas públicas quanto particulares podem usar essa ferramenta para fazer esses cálculos? Sim, essa ferramenta ela tanto se aplica a uma escola pública quanto se aplica a uma escola particular. A base é uma espécie de uma planilha que chamamos de planilha inteligente, onde o gestor pode entrar com os dados, tipo número de salas, metragem das salas, número de alunos, e com isso fazer o cálculo dos insumos necessários para funcionamento nessa condição especial de distanciamento social, de protocolo sanitário para a pandemia de Covid-19. Eu queria saber de você qual o prejuízo para as crianças pequenas, para as crianças que frequentavam creche, que frequentavam pré-escolas. No começo da pandemia, a gente esperava que fosse um período mais curto. Não tínhamos a ideia de que seria um período tão longo. Quando você fala de crianças do ensino fundamental e médio, você pode ter aulas à distância. Mas na educação infantil, você não tem aulas, você tem atividades. Então, toda atividade ela deve ser orientada para as famílias. Nós desenvolvemos também um guia de brincadeiras para as famílias fazerem com as crianças em casa. Isso é um guia que serve tanto para uma situação de pandemia como uma situação de férias, que a criança vai passar o tempo todo com a família em casa. No caso dos prejuízos que você perguntou, Roberta, ainda não dá para saber todos os prejuízos. Na verdade, alguns especialistas já estão atualizando alguns estudos, mas algumas sinalizações já são dadas por essa atualização desses estudos. O prejuízo é maior para as famílias mais vulneráveis. Ou seja, a suspensão das aulas presenciais afeta, impacta de forma muito mais forte as famílias de classe de renda mais baixa, as famílias mais vulneráveis. Isso também porque a tendência é que essas famílias elas têm uma moradia com menos espaço, com menos conforto, elas têm, em geral, os pais trabalham e muitas vezes não têm uma rede de apoio familiar. Então, assim, tem uma série de fatores que a gente já sabe que vai haver, sim, um impacto no desenvolvimento dessas crianças. Foi passando o tempo, as atividades não essenciais foram voltando aos poucos, mas as escolas permaneceram fechadas. Nesse caso, também para as famílias de renda mais baixa, as famílias mais pobres, isso teve um prejuízo muito maior, porque nós, por exemplo, que trabalham em trabalhos domésticos, prestando serviços em outras regiões ou em outras residências, tiveram que sair para trabalhar e a criança não foi para a escola. Aí entra uma questão que eu acho que é super sensível, que é o quanto que a escola é essencial na vida das famílias. É preciso que a gente fale do quanto que a escola é essencial para uma sociedade. Não quer dizer que a escola é essencial
que vai, abram-se as escolas e no dia seguinte as crianças voltam a atividades presenciais em tempo integral. Não é isso. É preparar as escolas, entendendo que ela é essencial e que essa retomada de atividades presenciais precisa ser preparada, precisa ser adaptada com esses protocolos. E um outro ponto muito importante que a gente não viu em todas essas notícias sobre o processo de vacinação, não ouvimos dizer que profissionais de educação devam ser prioritários no calendário. Esse é um ponto extremamente importante. Heloísa, inclusive, porque quando a gente ouve todos os lados sobre, né, as opiniões sobre esse retorno, então tem aqueles que falam precisa voltar pela saúde mental das crianças, pelo desenvolvimento das crianças e também porque as famílias não têm mais com quem deixar essas crianças, são muitos os motivos. Por outro lado, tem aqueles que dizem, mas não pode voltar e colocar em risco professores, profissionais ou mesmo parentes que morem com essas crianças. Então, a gente entende, né, que são muitas aflições e muitas dúvidas. Aí, como é que faz para medir esses riscos todos? A minha avaliação é que essa conta a gente fecha com planejamento e priorização. Então, assim, não é colocar em risco as vidas dos profissionais, das famílias das crianças. Mas você ter uma escola preparada para estar a serviço da comunidade, você ter o profissional da educação com toda a proteção da sua saúde mental, protegido por políticas públicas e protegido pela imunização com prioridade. Ou seja, é fazer um planejamento, um sistema de retorno com segurança para todos, né? Então, assim, não é... Mas isso também não dá para deixar para pensar isso no primeiro dia do calendário do ano letivo. Isso tem que ser pensado já. A gente sabe que poucas cidades, poucos gestores já prepararam a sua rede para o retorno. Na educação infantil, em torno de 75% das crianças são matriculadas na rede pública. Então, é preciso um olhar para a rede pública, para essa preparação das escolas para, no momento correto, voltar de uma forma segura. E principalmente em relação a creches e escolas, pré-escolas, né? Educação infantil, que é o período que cabe mais aos municípios, né, Heloísa? Então, esses governos municipais precisam dar essas condições para esse retorno seguro, como você falou. Inclusive, nós elaboramos um material mais recente falando sobre a importância do retorno, da preparação desses gestores das secretarias de educação municipal, sob o ponto de vista de função pública, a educação infantil, para escola e creche, é de responsabilidade dos municípios. Então, nós preparamos um material que está disponível no nosso site também, sobre o retorno a preparação que esses gestores precisam agora, assumindo os seus novos mandatos, os secretários de educação e gestores de educação municipal se preparem para planejar essa reabertura, para no momento em que isso for possível, o município estar preparado. E todos podem acessar esse material tão rico que a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal oferece. Obrigada, Heloísa. Eu que agradeço, Mariana, Roberta, é um prazer falar com vocês. E esse material, todo esse material que a gente disponibiliza no nosso site, na plataforma Primeira Infância Primeiro, está à disposição não apenas dos gestores, mas de qualquer pessoa que queira saber um pouco mais do que precisa ser feito para a primeira infância, em cada canto desse nosso país enorme, lindo e tão diverso.